Alerta! Ponto de Cultura La Integração e Grupo de Estudos Americanista Cipriano Barata apresentam História em Pauta, o programa que é a tua cara e a tua história. História, educação e polêmica. Apresentação Fábio Melo e Rafael Freitas. Programa História em Pauta, edição 42, no dia 17 de junho de 2016. Uma tarde, depois de uma manhã de debates exaustivos sobre a Revolução Mexicana. Aqui do meu lado, Rafael Freitas. Boa tarde. Boa tarde. E um convidado para o lado especial, o nosso professor da FAPA, o professor Eusébio, que vai se apresentar agora. Boa tarde a todos. Fala um pouco de ti, professor Eusébio. Formação. Eu dou aula na Unicinos, formado em História, trabalho no campo da África e também no campo da escravidão. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um breve resumo sobre a obra que o senhor escreveu, que é o livro Pelotas, Charqueadas, Escravidão e Charqueadas. Pelotas. Como é que surgiu a ideia desse livro e o que a gente pode encontrar nele assim, de importante sobre esse tema? Pelotas, Escravidão e Charqueadas. Bem, eu estava fazendo a PUC e eu precisava fazer alguma coisa. Eu estava fazendo mestrado, eu precisava pegar um tema e eu queria pegar um tema que fosse relacionado ao negro. Mas não aquele tema que falasse de carnaval, de futebol, um tema cultural. Eu queria pegar o negro no campo do trabalho. E aí eu comecei a ler e eu vi que tinha pouca coisa ainda escrita sobre as charqueadas, ou aliás, poucas pessoas na época, quando eu fiz isso aí já vão longos anos, nós não falávamos quase nas charqueadas. E aí eu comecei a fazer um estudo sobre essas charqueadas e foi para mim alguma coisa, digamos assim, nova porque nem eu mesmo sabia a importância que teve as charqueadas e também a importância que teve os trabalhadores escravizados aqui no Rio Grande do Sul. Mas o senhor acha que existia muito material nessa época sobre o assunto? Material não falta. Material não falta. O que falta ainda, são pesquisas em relação a esse tema. Por quê? Nós temos todo um tabu, né? Que aqui no Sul a escravidão foi branda, que não teve quase escravos, que o gaúcho é livre, esse tipo de coisa, né? Muito baseado nas obras do Érico Veríssimo, né? Que pega um certo Capitão Rodrigo, né? Como sendo símbolo do gauchismo, né? E aí, quando a gente começa a pegar a documentação, a gente vai ver que a participação dos trabalhadores escravizados no Rio Grande do Sul é muito maior e muito mais significativa do que nós todos pensamos. O que existe é uma sonegação historiográfica, porque nós temos ainda uma historiografia racista que omite, ou sucumbe à participação dos afrodescendentes da história do Rio Grande do Sul, né? Eu posso dizer tranquilamente o seguinte, a base da economia do Rio Grande do Sul, da província do Rio Grande do Sul, do século XIX, está toda ela, ou quase toda ela, calcada na mão de obra escrava, ou seja, na mão de obra negra. E, no entanto, sempre que se fala na questão trabalho,
nós damos o crédito aos imigrantes. Com isso, eu não estou aqui menosprezando a participação de alemães, italianos ou outra etnia qualquer. Não, mas eu estou apenas tentando colocar historicamente a participação dos trabalhadores escravizados dentro desse processo. E foi a partir dessa ideia que surgiu também a ideia de escrever o livro. Exato, né? Porque aí nós começamos a ver toda uma documentação e começou a surgir fatos, e nós começamos a nos deparar com coisas que nem na época nem eu mesmo sabia. Um exemplo disso: o Rio Grande do Sul é uma das províncias mais escravistas do Brasil. Até então se achava que era uma província europeia, que o número de negros aqui era pouquíssimo, não é nada disso. Para te teres uma ideia, vamos aqui pegar os números. No segundo censo que nós temos feito no Rio Grande do Sul, que foi em 1814, nós tínhamos aqui 32.300 pessoas brancas. E, em contrapartida, nós tínhamos 20.611 escravos. Eu não estou aqui falando em negros, falando em escravos. Porque nesse tempo também nós já temos um grande número de escravos que foram libertos e de negros forros. Então, para lá. E fora os quilombos também. Exatamente. Nos quilombos nós não temos uma contabilidade de quantos negros estão fora, estão aquilombados, de quantos quilombos existem, aonde eles estão. Nós ainda não temos sistematicamente esse levantamento, esquematicamente esse levantamento mais aprofundado. Aliás, nós temos um trabalho da professora Helga, que ela faz um mapeamento de vários quilombos, mas esse aí não é completo ainda, porque o número era muito maior do que se possa imaginar. E os vestígios, alguns documentos não eram inviáveis naquela época para o pessoal dos quilombos? Não, é óbvio, né? Quem eram esses quilombos? Quilombo era o escravo marginal. Como ele era um marginal, ele era tratado como sendo um assunto policial. Entendeu? Então, se nós quisermos pegarmos quilombos, nós vamos ter que pegar uns jornais da época, nós vamos ter que pegar o quê? Processos crimes, né? E fazer toda uma investigação desses quilombos, né? Não é à toa que em quase toda a cidade do Rio Grande do Sul que nós formos, nós vamos achar alguma coisa escrita: arroio quilombo, terra de preto, ou algo assim. Isso são indícios que ali existiram quilombos, até mesmo nas áreas de colonização dos imigrantes. Mas havia uma disputa, então, entre os imigrantes entrarem nessas terras ou os quilombolas que já estavam ali. Por exemplo, um exemplo disso eu posso citar a colônia africana, aqui em Porto Alegre, que o professor Alexandre falou conosco. É um grande estudioso sobre esse ponto aí, né? O que vai acontecer, né? Quando a cidade começa a crescer, pegando aqui a cidade de Porto Alegre, a cidade cresce, né? Após 88, né? Nós temos uma grande quantidade de negros, tá? E antes mesmo,
Nós já temos negros lá, né, no Monte Serra, tá? Essa cidade começa a ser povoada e esses negros começam a ser empurrados para a periferia, né? A ilhota era um local de negros. Colônia africana, local de negros. E tantos outros locais. Mas o que vai acontecer? Conforme a cidade cresce, conforme ela se torna urbana, esse contingente de negros, tá, vão sendo expulsos juntamente com os brancos pobres. Porque quem é expulso do centro da cidade são os negros e os brancos pobres. Nós não podemos nos esquecer disso também. Que os brancos pobres, eles foram vítimas também, tá, desta urbanização feita em Porto Alegre. Não só em Porto Alegre, como em outras cidades também. Como Pelotas. Como Pelotas, tá? Pelotas, né? Falando de Pelotas, Pelotas vai ser o berço do escravismo gaúcho. E por que eu digo que Pelotas foi o berço do escravismo gaúcho? Porque foi lá onde teve o maior contingente populacional de negros, proporcionalmente. Foi esse escravismo que tornou possível a Belle Époque? Sim, sim, graças às charqueadas. Graças às charqueadas. Pelotas foi a cidade mais rica do estado no século XIX. Tá? Por quê? Porque lá estava localizada as grandes charqueadas. E essas grandes charqueadas, elas geram uma riqueza imensurável para o Rio Grande do Sul. Tá? Sendo assim, né, Pelotas se torna o centro econômico do Rio Grande do Sul, muito mais importante economicamente do que Porto Alegre. Tá? Embora Porto Alegre fosse a capital, mas a riqueza estava em Pelotas. Não é à toa que Pelotas tem toda esse preconceito sobre os pelotenses, advém do quê? Dos gestos finos, do refinamento do homem pelotense que ele adquire através, tá, daquele dinheiro provindo dessas charqueadas. E tornou ele diferenciado. Tornou ele totalmente. Ou seja, nós temos aquele cara tosco, aquele gaúcho tosco, né? E aquele cara mais refinado. E esse refinamento vem através do quê? Do estudo que essas pessoas fizeram. Quando voltam para lá, eles voltam com hábitos diferenciados. E isso os torna diferentes. Como uma forma até de despeito, tá? Pelotas vai ter essa fama que carrega até os dias de hoje, né? Mas graças a esse refinamento do homem pelotense, não raro nas grandes casas, nós tínhamos pianos, nós tínhamos artigos importados. Os navios chegavam lá e eram vendidos quase tudo. As companhias de teatro, primeiro, às vezes, iam até Pelotas para depois vir a Porto Alegre. Se vocês pegarem, eu não sei se vocês conhecem aqueles teatros Pelotas, aqueles teatros, coisas lindas, maravilhosas. Teatro São Pedro? Não. O 7 de abril lá e outros mais, tá? São com lustres vindos da Europa. As praças Pelotas, tudo vinha de fora. O
poder privado fazia as obras públicas em Pelotas. Porque os grandes charqueadores, porque Pelotas é o grande polo charqueador. Foram lá aonde se estabeleceram as principais charqueadas. Em 1780 é feita a primeira grande charqueada pelotense. Foi um nordestino. É um marco, exatamente. Ele veio, José Pinto Martins, ele vem fugindo da seca do Ceará e funda na cidade de Pelotas, ali no Arroio, porque precisa o arroio para o escoamento da produção, né? Ele funda ali a primeira grande charqueada, digamos, entre aspas, a nível industrial, porque nesta época nós não podemos falar em indústria ainda, né? Mas semi-artesanal ele fabrica. E dali para frente, Pelotas vai ter um desenvolvimento extremamente grande graças a esta produção de charque. E foi o charque que proporcionou a entrada de uma grande quantidade de trabalhadores escravizados nesta região. Sendo assim, tá, Pelotas é sustentada pelas grandes charqueadas, e essas grandes charqueadas vão ter como mão de obra a mão de obra escravizada. Eu gostaria que tu comentasse, explicasse para nós um pouco o conceito de trabalhador escravizado. Trabalhador escravizado. Por que não dizer escravo? Ah, pois é, né? Porque o que é um escravo se não um trabalhador? Tá? Se eu digo escravo, eu estou colocando esse homem, esse cidadão, na condição natural de escravo. Mas ninguém nasce escravo. A pessoa pode tornar-se escravo. E os africanos, eles se tornam escravos. Eles não são escravos. A condição natural de todo homem é livre. Agora, a sua condição jurídica depois é que pode torná-lo um escravo ou não. Por isso eu uso a palavra trabalhadores escravizados como uma categoria social. Porque o homem nasceu livre, do ventre dele ele é livre. Agora, se as leis o tornam livre, o tornam escravo, é uma outra questão. Por isso eu evito usar a palavra escravo. Fulano é um escravo. Não, ele é um trabalhador escravizado. Ele se tornou escravo. E a qualquer momento ele pode deixar de ser escravo. Basta que ele fuja, basta que ele compre a sua carta de alforria ou algum outro método. Então, a palavra escrava, ela não pode ser usada como nós usamos, como algo natural. Ser escravo não é natural. Ser livre é natural. Ser escravo é uma condição. É uma condição imposta pelo sistema da época. E visto que o termo escravo vem da Grécia Antiga, né? Que eles achavam que o ser humano que não tinha finalidade social, ele nasceu exatamente para ser um escravo, porque ele não tinha outro modo de inserção na sociedade. Não tinha nada a ver com a cor da pele também. Também, exato. E aí tem que ver uma coisa também. Esse escravo que nós estamos falando, que produziam nas charqueadas, tá? Nós não podemos comparar esse mesmo tipo de escravidão com a escravidão clássica, com a escravidão na antiga Grécia. É um outro tipo de escravidão.
Essa escravidão aqui vai ser baseada no quê? Na cor da pele. Numa suposta superioridade racial do homem branco em relação aos seus demais. Na antiga Grécia, na escravidão clássica, era escravo os povos dominados. Agora não. Aqui é uma escravidão étnica. Tanto está que escravos serão os índios e os negros, que serão julgados incapazes, inferiores pelos europeus. Né? E na escravidão clássica, os escravos tinham direitos. Nessa aqui, quase que nenhuma. Então, nós não podemos fazer esse tipo de comparação da escravidão clássica, né? Grécia, Roma, Egito até também, tá? Com essa escravidão moderna, né? O modo de escravidão moderno não pode ser comparado com um modo de escravidão clássico, né? São coisas distintas. E o senhor comentou agora há pouco que o conceito de trabalhador escravizado, o que era escravizado, ele poderia deixar de ser escravo. Pode. Mas continuaria sendo um trabalhador, de certa forma. Sim, ele continua sendo um trabalhador. Aí nós temos que ver o seguinte também, porque nós vamos ter uma pequena parcela de negros, tá? Que na época eles chamavam de mulatos, né? Mulatos, que ascendem socialmente e deixam de ser trabalhadores. Viram uma espécie de burguesia. Eu não posso usar esse termo para aquela época, né? Por exemplo, Domingos e José de Almeida estão falando da revolta dos farrápicos e tal. Ele era, tá, chamado por seus pares, principalmente pelos seus inimigos, de mulato, de negro. E foi o cara que financiou a Revolução, a Guerra Civil dos Farrapos, praticamente. Financiou, esse autofinanciou, né? Porque as histórias, né? Ganhou dinheiro com a crise, alugando os seus escravos, né? Para a própria revolta, né? E aí aí a gente entra num outro campo, né? Que embora não seja esse o tema, né? É a participação, que é um tema que eu gosto muito até, que é a participação dos negros na Revolução Farroupilha. Nós temos até uma pergunta. Mas vou fazer a pergunta. O professor Walter Lippold. Sobre esse tema aí abre aspas. Civil dos Farrapos. A minha pergunta é sobre o massacre de Porongos. Se foram realmente os lanceiros negros a serem massacrados. Pois na coleção Alfredo Varela consta que foi a infantaria que tomou a carga de Chico Pedro, o Moringue. Uhum. Por que se adotou a tese de que foram os lanceiros negros os massacrados em Porongos? Bom, fecha aspas. Tá, esse tema aí é bom, né? É bom a gente fazer um pequeno histórico disso aí, então. Os farrapos, tá? Eles não doaram os seus escravos para lutarem. Os escravos que lutaram ao lado dos farroupilhas eram escravos que eles haviam pego dos imperiais. Então, era tido como um patrimônio, né? O escravo. Ou seja, os caras chegavam, ou vocês ficam do nosso lado, ou continuam escravo. Né? Na prática, ou seja, nosso escravo ou deles. Não, ou seja, se o discurso é outro, né? Se vocês lutarem ao nosso lado, após o término da guerra, vocês serão livres.
Se vocês não quiserem lutar, tá, ao nosso lado, né, vocês continuarão escravos. É óbvio que entre ter uma oportunidade de deixar de ser escravo para ser livre, mesmo seja depois da guerra, e continuar escravo, vale a pena arriscar o pescoço. Haja visto que o Rio Grande do Sul era chamado Purgatório dos Negros. De tão bom que era o tratamento dos senhores aqui para os seus Ainda escravos. mais em Pelotas, né? Ainda mais em Pelotas, né? E aí, e grande parte desses negros, eles vão estar na infantaria. Na infantaria, tá? E aí começou-se a chamar todos os negros que estavam lutando de lanceiros negros. De fato, o professor Walter tem toda a razão. A maior parte dos negros mortos em Porongos foram da infantaria. Foram da infantaria. Aqueles que estavam a pé. E desarmados? A pé. E desarmados por quê? Porque um dia antes, o nosso grande herói Davi Canabarro, o ícone do tradicionalismo gaúcho, tem até CTGs com o nome de Davi Canabarro, coisa e tal, tá? De acordo com o Duque de Caxias, tá? Para acabar com a guerra, porque em 1844 os farroupilhas não tinham mais chance nenhuma. A guerra já estava liquidada. Caxias já tinha ganho a guerra. Mas ele não podia humilhar, tá, os farrapos, porque eles iriam precisar destes fazendeiros depois para outros combates fronteiriços. Não vamos nos esquecer que existe uma grande rivalidade entre, né, os uruguaios, os argentinos, e Rosa estava ali, né, rondando. Então, o Império iria precisar desses caudilhos para novos embates sobre as fronteiras. Então, era necessário fazer-se o quê, então? Tá? Acabar a guerra de uma maneira honrosa. Tá? Mas... E também porque muitos dos generais farroupilhas, eles eram da elite do Rio Grande do Sul. Mas, exato, mas ele só era elite. Mas ele só era elite. A Revolução dos Farrapos foi uma revolução das elites. Foi a elite gaúcha lutando com a elite do governo central. Ele não ia aceitar. Diferente da balaiada, diferente da cabanagem, que foram os pobres. Tá? Tanto está o tratamento dado. Na cabanagem, foi um extermínio, foi um banho de sangue geral. Tá? O massacre de Porongos. Massacre de Porongos. Mas aí que tá. Mas quem é que morreu? Mas quem é que morreu? Somente os negros. Mas vamos chegar a voltar. Foi feito um acordo, então, entre Caxias e Canabarro para que se acabasse com a guerra. Tá? Mas tinha um empecilho, os negros, pelos quais os farroupilhas tinham prometido dar a liberdade. Tá? Mas o que fazer com esses negros? Voltar para a senzala? Jamais. Deixá-los livres, eles poderiam tornar-se focos de atritos. Ou eles poderiam ir para o Uruguai, entrar no exército inimigo. Os negros eram o grande empecilho para o término dessa guerra, o único, aliás, porque em 1840, quando Dom Pedro II assume, ele propõe já uma anistia.
mas tem o mesmo empecilho, o que se fazer com os negros. E aí, Caxias e o grande Davi Canabarro, ícone do tradicionalismo, acham a solução: matar toda a negrada. E um dia antes, Canabarro manda desarmar os negros, tá? Dando a localização que ele está para Caxias. Na noite do dia 14 de novembro, Moringue ataca, inclusive tem até uma carta aonde, né, o Caxias diz, tá, ataque tal, mas poupe sempre que puder o sangue branco e índio, pois essa pobre gente pode nos ser útil ainda um dia. Ou seja, é para matar os negros. Só os negros. E outra coisa, nós temos 3 tipos de acampamento dos farroupilhas. Os farroupilhas nunca foram democráticos, coisíssima nenhuma. Nós temos o acampamento dos brancos, dos índios, dos negros. E Moringue ataca o acampamento dos negros, tá? Causando o extermínio de grande parte desta infantaria negra. Tá? Então, o professor Walter tem toda a razão, mas popularmente a gente chama de lanceiros negros, né? Todos os negros que participaram da revolta. Revolta que eu digo, ou guerra civil, porque jamais foi uma revolução. Isso aí é um outro engodo que nós temos que desmistificar. Não houve revolução coisíssima nenhuma, porque os farrapos não queriam mudança nas estruturas sociais desse país. Iria continuar tudo a mesma coisa. Os escravos continuar escravos e a estrutura fundiária igual. Mas ainda pegando esse conceito de trabalho e retomando um pouco, o senhor considera que o trabalho assalariado é uma espécie de escravidão? Olha, tu pega aqui o que tá. Não é à toa que os professores estão em greve, né? Que nós, professores, estamos em greve lutando contra o Sartori, né? Ganhar o que nós estamos ganhando, né? Não é uma escravidão, porque nós recebemos salários, tá? Nós recebemos salário. Porém, agora, o preço que nos é pago pela força de trabalho que nós estamos vendendo é muito baixo. E às vezes é parcelado também, né? Às vezes é parcelado, e bem parcelado, né? Mas seria uma espécie de escravismo estatal? Não digo estatal, mas o que eu posso dizer é que cada vez mais o mundo do trabalho está perdendo. O mundo do trabalho é um mundo onde está perdendo todas as garantias sociais que tinha e cada vez mais ficando mais proletarizado. A pergunta que tem a ver ainda com esse assunto. O modo de produção no Rio Grande do Sul se tornou escravista após a criação das charqueadas? Sempre foi. Mesmo antes das grandes charqueadas, tá? Nós já temos fazendas, já temos uma mão de obra escrava aqui significativa. Porque eu disse que as grandes charqueadas, elas chegaram aqui em 1780 com José Pinto Martins, correto? Uhum. Só que no primeiro censo feito, que foi em 1780, quando não tinham entrado ainda as
primeiras charqueadas, nós já temos um contingente aqui de 5.102 escravos negros. Quer dizer, então, Mas isso em alguma região específica? em toda a região. Tá? A escravidão no Rio Grande do Sul concentra-se em Pelotas, naquela região ali, mas ela não se exclui das outras também. Tá? Ela se espalha por todo o estado, que na época não era estado, né? Exatamente, se está por todo o estado. Enquanto nós tínhamos em 1780 5.102 escravos, nós tínhamos 9.433 brancos. Ou seja, trabalhador negro já estavam presentes ali. Né? E mesmo quando da fundação do Rio Grande do Sul oficial, na expedição que veio fundar, os soldados vieram alguns com os escravos. Quer dizer, o negro, a presença do negro, presença do africana, a presença dos afrodescendentes estão aqui desde a fundação do Rio Grande do Sul oficial. Vou fazer uma pergunta aqui do Thomas Herler, nosso amigo lá de Goiás, professor de História também. Colega? Sim. Pergunte a ele, professor Eusébio, se a escravidão no sul do Brasil possuía diferenças daquela do resto do Brasil. O modo como os escravos eram tratados, as relações estabelecidas entre escravos e senhores, etc. Ah, isso aí a gente entra no velho mito, né? Que o escravo no Rio Grande do Sul era melhor tratado do que no restante. Porque tomava chimarrão. Porque tomava chimarrão, exatamente. Porque não tinha chimarrão no resto do Brasil. Isso aí, né? Fernando Henrique Cardoso, quando era sociólogo ainda, e não era presidente, né? Ele, antes dele chegar a dizer, esqueçam tudo que eu escrevi, né? Ele já havia desmistificado isso aí. O tratamento dado ao escravo gaúcho era igual ou mais cruel ainda do que no restante do país, justamente devido às grandes charqueadas. Tanto está que os senhores do centro do país ameaçavam seus escravos como castigo de mandá-los para o Rio Grande do Sul. E o Saint-Hilaire, que não era nada simpático aos negros, que era um racista, né? Ele tem uma narrativa muito boa, que ele narra os chamados meninos de paredes, que eram meninos de 9 a 12 anos que ficavam sempre em pé numa parede, tá? Para fazer tudo que o senhor mandasse, tá? Aí, no final, ele narra toda a história. Ele diz, ele nunca se senta, ele nunca ri. Por fim, ele acaba, né? Diz, nunca vi criatura tão infeliz quanto essas. E isto era normal nas grandes fazendas terem esses meninos, tá? Meninos que eram ali para fazer qualquer coisa. E ficava o tempo todo em pé. Aí ele bota depois, né? Quando caía a noite, ele se atira no chão e dorme em qualquer lugar. Então, isso aí é uma falsa ideia que no Rio Grande do Sul a escravidão foi mais branda. Aliás, isso aí é coisa romanceada nos CTGs. Pessoal de CTG que gosta de romancear a história. Mas nós não estamos fazendo romance, nós estamos fazendo história. E quem pega a documentação vai ver. Escravos que morrem no tronco apanhando. Se a escravidão aqui era tão boa, por que grande parte dos escravos daqui
fogem para os exércitos do Uruguai? Pergunta que eu deixo na mesa. Se a escravidão era boa, para que fugir então? Por que a existência de tantos quilombos? Se era boa, se eu estou em um lugar que eu me sinto bem, por que eu vou sair daquele lugar? Eu vou ficar. Não é à toa que o exército do Uruguai, grande parte dele era composto por negros fugidos daqui. De Artigas? Sim, também. Fugidos daqui. Fugidos do Rio Grande do Sul. Porque lá o término da escravidão se deu antes. E lá eles eram homens livres. Embora eles tivessem que ser incorporados ao exército, era muito melhor arriscar a vida no exército do que viver sob o jugo dos seus senhores aqui. Nós temos casos, pegando a documentação, meninas de 12, 9 anos sendo estupradas pelos seus senhores. E nada lhes acontecia. Bondade é essa. Não é pelo fato de um negro ou dois tomarem chimarrão na mesma cuia que o senhor que vai tornar a escravidão mais branda ou mais democrática aqui. Agora, o que nós temos que dizer é que a vida do peão, do campeiro, tá, é uma vida mais livre, que tem cavalo, coisa tal. Mas nas grandes charqueadas e em outros locais, a vida era terrível. Então, se a vida aqui fosse boa, para que fugir? Professor, o que você pode falar sobre as condições concretas de trabalho nas charqueadas? Como é que acontecia esse processo? O trabalhador, ele, sei lá, acordava, ia lá salgar carne, carnear, jogar ali no varal. Como é que se dava esse processo? Aí nós temos que ver, tá? O processo de produção nas charqueadas era sazonal. Ele funciona de outubro, mais ou menos, até maio. Nesse tempo, o senhor tem que produzir o máximo possível. O máximo possível. Porque quando vem as chuvas, tá? Ele não pode salgar a carne, ele não pode secar a carne. Então, nesse meio tempo, nesses 6 meses, aproximadamente, o negro tem que dar de tudo o que ele pode e o que ele não pode para produzir a maior quantidade de charque possível. Isso quer dizer que o trabalhador negro escravizado nas charqueadas era sobrecarregado em relação ao açúcar, por exemplo. Sim. Devido a esse tempo. Também, porque nessa ele tem que dar tudo. Porque o senhor, ele ganha, o lucro dele vai estar baseado nesses 6 meses. O grande lucro dele. Não que depois o escravo ficasse inativo. Ele não fica. Mas o grande lucro é nesses 6 meses. Então, essa produção é dura. O trabalhador trabalha de sol a sol. Tá? Sem as mínimas. E outra coisa, as grandes charqueadas são insalubres. São lugares sujos, anti-higiênicos. Tá? O homem livre prefere a vagabundagem, prefere viver do roubo a trabalhar nas charqueadas. Melhor ser um gaúcho que ser um... Melhor ser um gaúcho, porque essa aí é uma outra história, né? Quem era o gaúcho, né? O termo gaúcho, né? O termo gaúcho é um termo pejorativo. É, tipo depois é que ele se torna, né? Era ladrão, vagabundo, coisa e tal. Então, esse cara prefere trabalhar, prefere a vagabundagem, prefere o roubo, tá? A ter que trabalhar nas grandes charqueadas. E aí sobra para quem? Para os trabalhadores escravizados. Daí é que entra
em grande escala o número de negros no Rio Grande do Sul para trabalhar nas charqueadas. Porque o homem branco, esse não quer nada com charque. A compra de um negro escravizado por um outro negro pode ser vista também como uma resistência ao escravismo? Essa pergunta nós temos que ter um certo cuidado. Em primeiro lugar, a escravidão não é uma questão de cor. A escravidão não é uma questão de cor. A escravidão é uma coisa econômica. Tá? E alguns negros, eles têm a oportunidade de conseguir um certo pecúlio. Ao conseguir este certo pecúlio, alguns deles compram um outro negro para dar em seu lugar em troca da sua carta de alforria. Quase sempre um escravo mais velho, né, vai ter que comprar um moleque, né, que custa menos, dar para o seu senhor em troca da sua carta de alforria. Tá? Com isso, não quer dizer, tá, que não exista também uma solidariedade entre os negros, libertos e não libertos. Mas é isso que nós temos que entender, que a escravidão é tão dura que ela joga o negro contra o negro. Eu quero é sair daquele inferno. Eu não quero continuar naquelas condições que eu vivo. Nem que para isso eu tenha que dar alguém no meu lugar. Mesmo se essa pessoa for negra também. Mesmo que for negra. O que eu quero é ficar livre. Tá? Porque o principal aspecto da escravidão, o que é? É econômico. Não é a cor da pele. Eu sou negro, mas não é por causa disso que eu não posso, tá, dar um outro negro no meu lugar para que eu saia daquele lugar aonde eu estou sendo prejudicado, estou tendo abalos com a minha saúde, estou apanhando, tenho alguém que me diz o que fazer, quando fazer e como fazer. Então, se eu puder sair, eu vou fazer de tudo. Até mesmo que seja dar alguém no meu lugar. Um outro ser humano. E aí não importa, seja branco, negro, amarelo ou azul. Nós temos um outro questionamento de um colega, ex-colega nosso, também foi teu aluno, o grande Bruno. Bruno. Inesquecível, Bruno, que foi conversando sempre. Grande Bruno. E o Bruno pergunta o seguinte, sobre o papel do negro nas charqueadas, as condições de trabalho que a gente acabou de citar, e se esses negros ainda têm descendentes vivendo entre nós. Olha, isso aí tranquilamente temos. Temos porque se tu pegares o número de negros que nós tínhamos em 1814, que eu disse ainda há pouco, que era de 20 mil e poucos negros, 20.111 negros, tá? As charqueadas duram até 1888, tá? Ou seja, a mão de obra escrava dura até 1888, tá? Esses negros saem dessas charqueadas, vão procriar, tá? E vão estar por aí. Eu mesmo posso ser um descendente de um trabalhador escravizado que viveu nas charqueadas. Mas tem estudo que aponta para onde eles migraram? Pra qual cidade eles foram? Das charqueadas? Aí que tá. Após o término do tráfico de escravos em 1850, o que vai acontecer? Não pode entrar mais escravos novos. Escravos novos não. Africanos novos. Tá? A procriação é muito baixa entre escravos. Porque o senhor não estimula
tá? Que esse escravo tenha família. E por que esse senhor não estimula isso? Porque tendo filho, a escrava produz menos, vai ter que ter cuidado com as crianças, coisa e tal, coisa e tal. O próprio Gonçalves Chaves, ele fala isso nas suas memórias, que o senhor não dá valor e não estimula a família escrava. Após 1850, não pode entrar mais novos africanos aqui, tá? A produção de café continua crescendo barbaramente, tá? Então, quando começa a faltar trabalhadores em São Paulo, Rio e Minas, tá? A periferia, ou seja, as outras províncias começam a mandar homens para lá, tá? Que foi o caso do Rio Grande do Sul também, que também mandou, tá, escravos para essas regiões. E também numa época em que a tecnologia começou a substituir os frigoríficos. Mais tarde, mais tarde, né? Mas começa. Mas mesmo assim, a mão de obra utilizada nas charqueadas vai até o final da escravidão. Até 1888. Os senhores, tá? Eles mantêm os seus escravos até 1888. E aí a gente cai num outro mito, né? Aliás, a gente vive de mitos, né? Não é melhor substituir por mentira? Porque não, aqui no mito tem um elemento de verdade. É que eu estou respeitando os ouvintes, né? Eu não quero dizer que os gaúchos, historiadores gaúchos, são mentirosos, ufanistas, tipo de coisa, são colegas nossos, né? Não vamos, né? Não vamos usar esses termos, vamos usar mito, fica mais gentil, mais suave, mais educado, né? Mas são um bando de mentirosos. Concordo. Mas vamos ver uma coisa, né? Se criou-se um mito, né? Que no Rio Grande do Sul a escravidão acabou antes de 1888. Antes que o resto do Brasil. Exato. Nós vimos isso na faculdade. Mentira. O que vai acontecer? E na década de 80, antes de 88, vai começar um grande movimento abolicionista, quase que incontrolável. Revoltas escravas, escravos matando senhores. Isso aí é uma coisa que a gente tem que estudar com mais cuidado ainda. Não foi bem ter estudado isso aí. Os senhores, né, os escravos matando senhores, revoltas escravas, os escravos fugindo, porque após a Guerra do Paraguai, o exército se nega a fazer o papel de capitão do mato. Então, a escravaria, né, aproveita isso aí e começa a zarpar, né? E o que vai acontecer nisso aí tudo? Os senhores rio-grandenses são extremamente inteligentes. O que eles fazem? A partir de 1880 e alguma coisa, eles começam a dar o quê? A fornecer a carta de alforria a seus escravos com cláusulas de prestação de serviço. E é normal, é só se ir na documentação, e eu tenho então, no meu livro aqui até, né? Em 1887, pega a carta assim. O arquivo está cheio dessas cartas, está tudo lá. Concedo a liberdade a meu escravo fulano de tal, com a condição do mesmo me acompanhar até o resto de minha vida. A partir de então será livre. E não é piada. Não é piada. Ou seja, ele será livre. Na liberdade condicional. Correto. Ele pode morrer até antes do... Correto, né? Mas exato. Então, pegando... Aí, o que aconteceu? Aí, os
nossos colegas pegam isso e vão ficar dizer: no Rio Grande do Sul houve uma grande campanha abolicionista que libertou os escravos antes de 1878. Mas mesmo assim, não foram todos que tiveram essa carta de alforria com cláusulas de prestação de serviço. Vários continuaram até 13 de maio de 1888. E alguns até mais do que o 13 de maio de 1888. Né? Então, nós vivemos sob uma farsa total. Nós temos que reescrever a história da escravidão no Rio Grande do Sul. Gente, tem pouca coisa escrita tem muita coisa ainda a se dizer sobre a escravidão no Rio Grande do Sul. Muita coisa a se dizer. Basta a gente ir nos arquivos. Mas é lógico que com esse salário de magistério que a gente ganha, pago pelo governador Sartori, a gente não tem tempo para fazer pesquisa, né? E aí esses assuntos começam a cair no esquecimento. Ainda bem que a gente tem o espaço do História em Pauta para trazer. Felizmente espaços como esse, mas são raros. A grande mídia não nos dá espaço para falar sobre isso. Até pode ser preso. Posso ser preso. Ou eu posso... O jornalista aí de uma mídia independente foi preso. Foi preso ontem, exato, né? Então, a coisa está muito nebulosa. Pode ser preso. Não, e nós aqui, enquanto grupo de estudos, temos a tese que a lei do dia 13 de maio de 88, na verdade, foi uma contra-revolução. Porque os trabalhadores que eram escravizados, alguns brancos mais radicais, e alguns abolicionistas radicais. Até alguma parcela da pequena burguesia começou a se organizar para tentar derrubar o rei como uma revolução popular. Eu acho... O rei não, o imperador não. Tá, eu acho que tocando um assunto fundamental que a gente fala pouco, né? Movimento abolicionista. Nós tínhamos um movimento radical, uma ala dele extremamente radical, que não queria apenas dar a liberdade aos negros, mas queria dar escola, queria dar terras, queria fazer reformas sociais. E juntamente com essas reformas sociais, entrava também, para alguns, o quê? A república, o direito a voto. Cidadania para os negros. Tá? A mesma coisa. Se os imigrantes ganharam terra, por que os ex-escravos não podiam ganhar terras? Por que não podiam ter escola para eles? Aí, o que aconteceu? Quando Deodoro dá o golpe, é no sentido de impedir o avanço dessas forças progressistas da época. É um contragolpe, de fato, disse bem, é um contragolpe. Vamos matar aqui a coisa agora, a gente liberta os negros, não se dá nada para eles e tchau. Em 88 e 89 com a República também. Correto, então. E aí, mas aí que está o negócio. Só que o movimento abolicionista, os clubes, não fecharam, alguns deles não fecham em 88. Eles continuam querendo reivindicar. E muitos surgem até depois. Aqui em Porto Alegre tinha lá o Floresta Aurora, esses grupos todos. Floresta já era um clube mais social, né? Mas muitos querem o fim, né, da escravidão com reformas sociais, com cidadania de fato aos negros, com terras, dando condições econômicas para que esse negro entre no mercado de trabalho. E aí, né, vem o contragolpe, né, o golpe, né, que tenta acabar com tudo, né, e depois, mais tarde, a própria República também é isso aí, né, quando as forças mais democráticas da época, porque nós temos que relativizar as coisas, o que era democracia naquela época, quando aquelas forças mais democráticas tentam vingar algo mais social, vem uma outra paulada. Então, a nossa história, ela é feita de golpes.
É golpe, mais golpe, mais golpe, mais golpe. Haja visto que nós estamos vivendo um agora. É verdade. Estamos vendo um agora com um aval de todo mundo, né? E a grande classe média, a classe burguesa batendo palma, né? Não que eu esteja fazendo defesa de quem estava antes, né? Mas agora quem está agora está fazendo pior, né? Tentando, e pior ainda, tentando tirar direito dos trabalhadores. Né? Então, a nossa história é feita de golpe. Nós não temos uma tradição democrática, como alguns tentam dizer. Uma outra coisa que eu me bato muito nisso, é quando dizem que o nosso povo é um povo pacífico. Eu sou radicalmente contrário a essa tese. Quem teve uma balaiada, uma cabanagem, Palmares. Só pra Farroupilha também, que foi violenta. Não foi. Mas foi violenta pros negros. Aí sim. Para eles foi. Sabe quantas pessoas morreram na Revolução dos Farrapos, que durou 10 anos? Quantos? Sabe quantos? Não sei. Pois é. Morreu um pingo de gente. E desse um pingo, quantos eram negros? Olha, uma grande parcela. A maioria, talvez? Não posso dizer a maioria, mas pelo número. Eram 8 corpos lanceiros negros, né? Era 8. 80 foram mortos lá. 80 e poucos foram mortos lá. Mas agora depois teve Arroio Grande lá, que houve outro massacre também de negros, tá? Existem historiadores que dizem que não chegou a 3.000 mortos na Revolução Farroupilha. Vai, por 10 anos de luta. E agora, quantos mortos teve na balaiada e na cabanagem? Acho que 3.000 só por alguns 40 meses, mil. Por quanto tempo Tá? durou a balaiada? 3 anos. Bom, professor. Morreu muito Né? mais que o... Mas lá sim, mas aí que tá. Quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava fazendo o movimento lá? Eram os pobres, eram os negros. E aqui era uma luta de elite contra elite. E elite não mata elite. Elite só mata os negros, exatamente. Faz o acordão ali para se manter. Exato. Como elites, né? Exato. Bom, professor, o senhor tem um horário, né? Para se despedir, então a gente quer saber se podemos fazer umas últimas 4 perguntas. Sim, tranquilo. Eu vou fazer uma a partir do tema da nossa palestra de amanhã, que não está no roteiro. Leopoldo Zé, filósofo mexicano. Ele aborda mais a questão indígena. Ele diz o seguinte, que índio nunca foi etnia, sim uma condição social. Pode ser dito o mesmo quanto aos negros? Olha, aí a gente vai entrar numa questão conceitual, né? E aí, nessa questão conceitual, eu prefiro tratar os negros, tá, como uma categoria social, principalmente no campo da escravidão. Eu sugiro que o Freitas encerre fazendo a pergunta do professor Adriano Viaro. Então vou fazer 2 com áudio, então. Vinícius? Então eu sugiro que põe os 2 áudios ao mesmo tempo e depois o professor faz uma... Se importa? Não. Por que eu boto como uma categoria social? Porque a escravidão, tá, foi ela que trouxe os africanos para cá. Por isso que eu trato os negros como sendo uma categoria social. Então vamos ouvir o áudio primeiro vamos ver. Do Sr. Alexandre. É um prazer poder contribuir aqui mais uma vez com o programa de vocês aí, História em Pauta. Um abraço aos amigos aí, aos web ouvintes.
e ao nosso historiador, professor Eusébio, que, como poucos, né, ele conhece sobre a história da escravidão nas charqueadas no Rio Grande do Sul, aqui, né? Então é um grande conhecedor sobre o tema. Eu queria apenas colocar algumas coisas aí para ver se vocês, para poder contribuir um pouco, né, com o debate de vocês a respeito do afro-gaúcho, né, que muitas vezes o resto do Brasil acha que o Rio Grande do Sul é branco, né, não houve quase escravidão no Rio Grande do Sul, que a escravidão aqui foi muito branda, enfim. É bom que a gente possa relembrar que desde 1680, com a fundação da colônia do Sacramento, quando os tropeiros vinham e passavam ali pelo litoral gaúcho, né, Tramandaí, vinham ali por Sorocaba, né, região de São Paulo, vinham pela Serra Gaúcha, depois entravam ali no litoral gaúcho, faziam a volta lá por Pelotas e seguiam lá para a Banda Oriental, né, a chamada República Oriental. Esses paulistas, que muitas vezes eram tropeiros, né, que faziam esse trajeto todo aí, traziam consigo os seus braços, né? Seus braços eram os africanos, né, os afro-brasileiros, nem eram afro-gaúchos ainda, né? Então é sempre bom a gente relembrar que a presença do negro no Rio Grande do Sul, ela tem desde 1680 e talvez até um pouco antes disso, né? Bem antes da imigração alemã ou italiana, né? Que chegaram no finalzinho do século XIX, já com o final também da escravidão. É bom também que a gente lembre, né? E aí tem o professor Eusébio que não me deixa mentir, que quando acabou o tráfico de escravos, que quando foi proibido o tráfico de escravos em 1850 pela Inglaterra, o Rio Grande do Sul se tornou um grande fornecedor de escravos interprovincial no Brasil, porque continuava vindo escravos, né, através do contrabando, chegando ali pela costa gaúcha, ali por Tramandaí, ficavam um tempo ali, né, o que eles chamavam tempo de engorda, né, comendo frutas frescas, enfim, para passar toda aquela labuta daquele tráfego, né, que um terço da população africana morria no caminho, né, então aqueles que sobreviviam chegavam ali, e o Rio Grande do Sul foi um grande abastecedor de escravos para o resto do Brasil. Haja visto que havia começado, né, nesse finalzinho aí de 1860, por aí, né, finalzinho da Guerra do Paraguai, já começava-se todo aquele movimento abolicionista, né, e por grandes pressões da Inglaterra, enfim, né. Então o Rio Grande do Sul foi um grande fornecedor de escravos e também da comida de escravo, né, porque não dá para a gente esquecer, né, que o charque, a maior parte da produção do charque era para a escravaria, né. Então, só para poder contribuir um pouquinho com essa entrevista de vocês hoje, né, com o professor Eusébio, para a gente poder desmistificar um pouco essa falsa ideia de que o Rio Grande do Sul ele é fruto do trabalho branco, do trabalho braçal, do trabalho familiar, né, do heroísmo, né, dos imigrantes italianos e alemães, que obviamente eles também contribuíram muito para a nossa cultura aqui, mas nós temos que entender que quando houve o processo de abolição, os ex-escravos, no caso, né, alguns continuaram nas fazendas e outros não tiveram nenhum tipo de incentivo, nem nada, né, não tinham suas famílias, né, ou seja, saíram com uma mão à frente e outra atrás,
ocupando as vilas aí se a gente pensar em Porto Alegre, nas vilas de Porto Alegre, né, as periferias de Porto Alegre, se a gente pensar no resto do Brasil, as periferias do resto do Brasil, né, enquanto que os imigrantes tiveram todo o incentivo, né, do governo imperial para que eles conseguissem financiar essas suas terras para poderem trabalhar, né. Então eu só queria colocar essas questões assim para vocês, enfim, gerar um debate entre vocês aí. Feito? Um abraço para vocês aí. Até mais. Eu queria saber do professor Eusébio qual a forma com que as charqueadas de Pelotas estão inseridas, se estão e qual a forma que estão inseridas na educação básica, sobretudo nos livros didáticos e como que isso é trabalhado dentro de sala de aula. Repetindo a pergunta, como as charqueadas de Pelotas são tratadas na educação de sala de aula? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu também queria saber. Porque eu, com muito orgulho, dou aula no estado ainda, né? E não vejo, tá, esse tema ser tratado pelos meus pares de escola, né? Aliás, até quando se vai dar alguma palestra, né, e nós levamos esse tema, as professoras ficam espantadas porque não conhecem esse tema. Porque, de fato, né, nós não conhecemos ainda a história do nosso estado. E quando nós falamos na questão negra, a gente cita a escravidão, mas normalmente se cita esta escravidão, tá, em termos gerais, né, pegando mais em termos de café e de açúcar, né, e aqui passa batido como se não houvesse havido escravidão, porque aí, no caso, nós iríamos bater com o mito do gauchismo, né? Nós iríamos estragar a imagem deste gaúcho, né, pomposo e aventureiro que nós todos temos, né? Esse Capitão Rodrigo que está dentro de nós a sair pelos campos e pegar chinas aí, né? Então, não fica bem para os gaúchos dizer-se que mais de 80% das exportações gaúchas do século XIX provinham da mão de obra escrava. Ou seja, a riqueza do Rio Grande do Sul do século XIX, né, grande parte dela estava nas mãos dos trabalhadores escravizados. E aí, como eu vou botar a figura do Pampa Gaúcho, do Gaúcho, Gaudério, e como eu volto a dizer que, embora tendo uma importância hoje fundamental na nossa história, os imigrantes no século XIX não tiveram essa importância que lhes é atribuída, não menosprezando nenhuma etnia, mas sim colocando a história no seu devido lugar. Professor Eusébio, antes de encerrar, eu gostaria que o senhor mandasse um abraço para um aluno seu do colégio, acho que do Costa e Silva, que é o Joel Machado, que costumava chamar o senhor de Zebinho. Um abraço, Joel. Assim, Zebinho, né? Um apelido carinhoso que a gente tem, né, devido ao fato de nos darmos bem com os nossos alunos, porque a gente pode ensinar a história, né,
brincando com os nossos alunos, né? Com certeza. E agradecer ao presente, ao nosso grupo de estudos que o professor deixou aqui, que é o livro dele, Pelotas, Escravidão e Charqueadas, 1780-1888. Lembrando que não foi a data definitiva para término da escravidão, como a gente bem trabalhou aqui. Só lembrando também que outra aluna do senhor lhe mandou um grande abraço, que é a Renata Dariva. Ah, Renatinha, um abraço, um beijo, Renatinha. Da FAPA lá. Pô, são tantos colegas. São tantas emoções. Tantas emoções, mas coisas boas, né? E eu fico muito contente de estar aqui e também lembrar os bons tempos da FAPA, né? Que foram para mim tempos marcantes, onde nós fizemos um NEAB lá, que deu frutos, né? E chegar a dizer que eu mando a todos os meus ex-alunos, colegas, um grande abraço e dizer que é muito bom tê-los, né? Tê-los conhecido a todos e a gente poder manter ainda uma relação, né? Mesmo que seja um pouco mais a distância hoje, mas é sempre bom revê-los. Mas esperamos o senhor para uma próxima oportunidade para a gente debater, não só a escravidão, mas outros temas também. Tranquilamente. Só basta vir o convite. Então, tá, muito obrigado, professor Eusébio. Lembrando que amanhã a gente tem o nosso evento aqui no La Integração, a Síncrase Americanista. E então, até semana que vem, bom final de semana a todos e não percam amanhã a transmissão ao vivo da nossa Síncrase Americanista. Um abraço.